Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que semanalmente entrevista personalidades, lideranças do mundo empresarial, empreendedores, formadores de opinião e é gravado aqui, na Centenária Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e os valores democráticos. Também é uma iniciativa da Faculdade do Comércio de São Paulo, uma faculdade mantida pela Associação Comercial, cujo foco é a qualificação do comércio brasileiro. Nosso entrevistado de hoje é o meu queridíssimo amigo Luiz Flávio Borges Durso, extremamente reconhecido como um dos maiores criminalistas do Brasil, uma liderança no campo advocatício, já presidiu a OAB de São Paulo, é uma liderança e que, na verdade, se torna também um formador de opinião, porque é um grande comunicador. Durso, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, agenda exígua, eu sei disso, mas é uma honra conversar com um amigo. E você sabe, Durso, da nossa preocupação aqui muito grande com a formação de jovens. O canal Empreender é um canal de iniciativa do Grupo Bandeirantes com o Sebrae e que, na verdade, o foco é esse, a qualificação de jovens empreendedores que estão nos assistindo, estão famintos de conhecimento, de informação. Eu tenho certeza que a sua participação nesse programa será um deleite para todos eles que nos assistem. Eu agradeço as palavras generosas, mas eu digo que acima de qualquer razão, de oportunidade, de contribuição para quem nos assiste, acima disso está a minha alegria, minha honra de poder estar aqui. Wilson, você como você mesmo definiu, é o meu amigo. E quem está nos assistindo viu que seu coração é generoso a produzir essas palavras de referência positiva que eu gostei muito de ouvir. Em primeiro lugar, uma honra estar aqui, porque é você que é uma liderança, um jovem talentosíssimo. Eu conheci você, a sua história, tal, aqui na Associação Comercial, na nossa casa. E depois você à frente da Faculdade do Comércio, em pouquíssimo tempo, tem feito uma revolução na área de ensino e na área de ensinar o empreendedorismo, razão pela qual eu cumprimento e enalteço o seu trabalho, a sua pessoa, a sua história e a oportunidade de nós falarmos aqui àqueles que pensam em empreender, mas acima de tudo aos jovens. Quando você faz esse programa voltado aos jovens, vamos ver se nesses minutos que nós vamos trocar algumas ideias, se a gente consegue estimular aquela chama no coração dessa juventude aí para empreender, para produzir, para crescer e para sonhar. Perfeito. Bom, é um belíssimo início, nessa introdução que foi feita. Vocês já perceberam que o Durso é um homem, acima de tudo, um homem da comunicação. Então aqui, Durso, eu gostaria de te perguntar justamente o seguinte, a sua trajetória profissional, E quando você identificou, quando e como você identificou esse seu talento que é seu, é um dom que Deus te deu, e eu sou da opinião que nós temos que perseguir os nossos talentos, nós temos que perseguir as nossas vocações, porque isso é divino. Está na Bíblia. Não é? É isso. A gente tem de perseguir os nossos talentos. Quando que você identificou isso, Durso, na sua vida e você optou pela advocacia? Bom, daí você me dá a oportunidade de fazer algumas revelações que são íntimas. Eu, desde pequeno, gostava de desenhar. Desde pequeno. Desenhava, tal. E me encantava muito verificar a performance dos artistas. Pouco teatro eu fui quando era pequeno, até porque as condições financeiras não eram favoráveis, mas às vezes que fui, me encantei. Achei aquilo uma coisa extraordinária. Assistia bastante shows musicais e via aqueles superstar, estádios lotados, aquela multidão assistindo, cantando. E aí eu disse no meu íntimo, quero ser assim. E eu vou ao meu pai e digo a ele, pai, eu vou fazer agora o vestibular
e vou prestar o vestibular para educação artística. E meu pai perguntou, você não vai fazer direito? Não pensou? Eu falei, vou, para contentá-lo. Vou fazer o vestibular para direito também. Ele ficou contente. E eu pensei, não vou passar para direito, vou passar educação artística e sigo minha vida. Só que eu passei em direito também. Quando eu fui verbalizar isso ao meu pai, eu pensei, eu vou dizer a ele, pai, eu passei em educação artística, vou cursar, passei em direito também, mas não vou fazer. Só que eu inverti a ordem da verbalização. E quando eu disse a ele, de pronto, pai, passei em direito, a satisfação dele, a alegria dele, a felicidade dele foi tão grande que eu fiquei intimidado de dizer, não vou cursar. E aí eu completei e falei, pai, eu também passei em educação artística e vou fazer as duas, tá bom? Ele falou, as duas? Eu falei, vou fazer uma de manhã, outra à noite. E comecei. Me matriculei nas duas, comecei a fazer o curso. Meu pai, eu não sei aí o grau de estratégia dele, mas no meu primeiro ano de faculdade de Direito ele me arrumou um estágio no departamento jurídico da Caixa Econômica. E aí eu pus paletó e gravata e fui, desde o início do curso, fazer o meu estágio. E ia todo dia para o fórum, encontrava as pessoas e eu conheci um ambiente lá que me encantou. Mas ali naquele momento, esse encantamento da vida acadêmica com a atividade do estágio, na hora que eu pus isso na balança, eu falei, puxa vida, essa parte aí de artística eu posso ter no paralelo. Isso é muito legal. E me apaixonei pela Faculdade de Direito. Parei educação artística ao final do primeiro ano, continuei direito e depois eu fui percebendo, fui fazer curso de teatro, fui fazer curso de oratória, eu fui percebendo que o processo criativo, plateia, aplauso, tudo isso eu podia ter no direito, né? A plateia, no momento em que eu leciono, eu tenho os alunos, no momento que eu faço um júri, eu interpreto, no momento em que eu estou fazendo uma sustentação oral, eu estou vivendo aquele processo. Uma simbiose total. Total. E isso me trouxe uma satisfação interior muito grande. Então, a minha origem é lá. E já no tempo do finalzinho do curso, início da faculdade, surge uma oportunidade na minha vida muito importante, isso que foi um convite proveniente do Guilherme Afife Domingos para que eu viesse aqui para casa, para a nossa Associação Comercial de São Paulo, para integrar o Conselho do Jovem Empresário. Eu vim, conheci inúmeras pessoas, dentre estes jovens o próprio Gilberto Kassab, Robson Turmo e tantos outros amigos queridos de uma vida, e há mais de 30 anos passados eu comecei aqui nesta casa e jamais me afastei dela, viu? Antes até da OAB. Eu participei aqui da Associação Comercial, Afife Domingos, Trussardi, os presidentes que eu fui conselheiro da casa posteriormente, o Trussardi, o Lincoln da Cunha Pereira, o Elvio Oliprandi, o Burti, mais recentemente o Rogério Amato, o próprio Kutaiti, e agora nós temos essa nova fase com o Ordini. Então, a casa faz parte da minha vida e da minha formação e me ajudou muito no que diz respeito a este ponto que você tocou, que é a comunicação. O fato de conviver aqui, o fato de poder fazer esses cursos, para quem gosta, eu estimulo. Faça teatro, faça curso de oratória, não que não queira ser artista, que não queira ser orador, mas vai te ajudar na sua vida. A comunicação é fundamental e comunicação não é falar. Comunicação é fazer com que a fagulha mental da sua ideia seja transferida de modo fiel às palavras que você emite, para que produza naquele interlocutor que está te ouvindo, nele a mesma fagulha mental. Aí você tem comunicação, conexão e depois você vai agregar persuasão, encantamento, fundamento das suas convicções para convencer. Mas antes de convencer, é comunicar. Na advocacia, para encerrar este ponto, você, além de comunicar, você precisa convencer. Convencer o juiz, convencer os jurados, convencer que o direito do seu cliente é bom
e deve ser amparado, razão pela qual, além da comunicação, a persuasão é fundamental para o advogado. Mas isso, a experiência e o trabalho, eu sempre digo, a oratória é 95% transpiração e 5% inspiração. Tem que falar, treinar. Mesma coisa escrever. Como é que eu posso escrever? Um dia eu fiz essa pergunta ao professor Celso Bastos, que era sócio do Ives Gandra da Silva Martins. Meu padrinho. Sério? Que satisfação, meu querido professor, saudoso professor, me ajudou muito no início da carreira. E eu fui ao escritório dele e conversando com ele sobre vários temas, e ele convidava os alunos para vir ao escritório para conversar sobre temas jurídicos interessantes. Ele era um professor nato, não é? E eu aproveitei essa oportunidade e numa das vezes que estivemos juntos eu falei: professor, o senhor escreve tanto, livros, artigos, tal, como eu faço para escrever assim? Ele falou: escreva. E eu procurei, na medida do possível, seguir o conselho e não parei mais nem de escrever e nem de falar. Você sabe, Durso, que sobre essa questão de escrever, o meu colega na direção da Faculdade do Comércio, aqui, o professor Roberto Macedo, que é um dos maiores economistas do Brasil, meu querido amigo, ele fala que escrever é reescrever. Escrever é isso. E, na verdade, também um ponto aqui importante, Durso, nós estávamos falando sobre comunicação aqui há pouco, né? Por que eu insisto nesse tema, Durso? Nós estamos nos comunicando aqui agora com empreendedores. O ato de empreender envolve você se vender. Você vender uma mercadoria quando você está no comércio. Vender um serviço quando você é prestador de serviço. E muitas das vezes você, prestador de serviços, o que você vende é você próprio. Quer dizer, você como profissional, não é? Então, empreender implica em saber vender. Qual que é a principal ferramenta da venda? É a comunicação. E eu noto, Durso, não sei se a sua percepção também é a mesma que a minha, mas eu percebo que os jovens de hoje eles estão cada vez mais inibidos. Por quê? Porque o mundo digital tem muitas vantagens, inúmeras vantagens, tem que ser usado e abusado. Mas a pessoa acaba ficando muito focada naquele pequeno mundo digital, do celular, do notebook, das redes sociais, e acaba não dialogando com o mundo, enfrentando as pessoas cara a cara. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Qual é a sua visão sobre isso, Durso? Eu sou advogado há 40 anos, então eu vou retroceder 50 anos. Quando eu estava prestes a ingressar na faculdade. Eu acordava de manhã, se eu quisesse interagir, conversar, comunicar, saber alguma notícia, eu tinha que levantar da cama, eu tinha que me arrumar, falar com os meus familiares ou ir para a rua. Não tinha outra alternativa. Hoje, você tem a possibilidade de levantar, acordar, nem sair da cama, não se trocar, nem se pentear, ligar o seu computador, o seu celular e falar o dia inteiro com o mundo. Isto é uma revolução, é positivo, mas tem aspectos negativos, porque você, ao falar para uma tela, para uma câmera, você cria barreiras que te trazem um conforto e que, no fundo, pode produzir uma inibição. Claro. Porque você passa a ser alguém que fala muito diante do computador, mas presencialmente você se inibe. Como superar isso? É viver intensamente. Vai para a rua, se levanta da cama, se arruma, vai fazer o seu curso. Mas tem o curso à distância. Faço à distância e faço presencial. Se não tiver o presencial, vá visitar o seu professor, vá visitar a sua instituição, vá fazer contato humano. Em qualquer atividade profissional que você possa vislumbrar um caminho, o contato humano é fundamental. A cadeia, ela foi pensada dentro de um processo de evolução. Lá atrás, nós tínhamos a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Então, o indivíduo cortava a mão do outro, ele tinha a mão cortada, ele cegava o outro, ele perdia um olho, por imposição de uma paridade do mal que ele cometeu, sofrendo proporcionalmente o mesmo mal.
O Durso, como vocês sabem, é um dos maiores criminalistas do Brasil e é um formador de opinião neste tema. E nós sabemos, Durso, e aqui entrando no aspecto social e educacional, nós sempre nutrimos esta ideia de que o sistema prisional tem um caráter educativo, certo? A gente sabe que no Brasil não é assim que funciona, porque as nossas prisões elas mais se assemelham a masmorras do que propriamente com uma prisão que vai, estimular aquele detento a se engrandecer, a progredir como ser humano, repensar aquela sua condição. Então, primeira coisa que eu quero saber de você, sobre o sistema prisional brasileiro, qual é a sua avaliação? Se você concorda comigo e se você acha que nós devemos partir para um modelo de privatização de cadeias. Na verdade, quando se fala em cadeia, nós olhamos as imagens que são propagadas do nosso sistema prisional. E, efetivamente, são masmorras, mas não difere muito do que é a cadeia no mundo, viu, Wilson? A cadeia, ela foi pensada dentro de um processo de evolução. Lá atrás, nós tínhamos a pena de talião, tá? Olho por olho, dente por dente. Então, o indivíduo cortava a mão do outro, ele tinha a mão cortada, ele cegava o outro, ele perdia um olho, tal, por imposição de uma paridade do mal que ele cometeu, sofrendo proporcionalmente o mesmo mal. Quando a gente olha isso, fala, puxa, que barbaridade. Mas naquele momento foi uma evolução. Porque o indivíduo que cortava a mão do outro, esse outro matava os filhos desse indivíduo. E aí ele matava os filhos do outro, o outro matava a família e não tinha fim. Então a desproporção nesta luta levou a segurar tudo isso de maneira que o mal produzido fosse imposto àquele que o produziu de modo proporcional. Uma evolução para o seu tempo. Isto foi ampliando-se e aí você tem uma migração. Na verdade, é quase uma simbiose entre o aspecto da igreja e o aspecto da sociedade, a fazer com que a ideia do pecado, que estava muito presente nas sociedades do passado, toda vez que o homem pecava, ele tinha que se expiar, ele tinha que achar uma forma de se reconciliar com Deus, de pagar pelo pecado que cometeu. Então ele rezava, etc. E dentro dos conventos você tinha um setor onde o indivíduo que cometesse um pecado, ele ali ficava confinado como uma penitência para pagar a sua pena, para se reconciliar com Deus. E ele ficava numa cela. Então ele se recolhia sozinho numa cela para se reconciliar, pagando sua penitência numa ala no convento que se chamava penitenciários. Isto é que dá origem às nossas penitenciárias. São celas onde o indivíduo vai expiar a sua culpa, pagar pelo crime que cometeu. A ideia de colocar o indivíduo lá é para que ele se arrependa. Então você, de alguma forma, compatibilizou isto com um processo de educação, de maneira que o indivíduo trabalhe, estude e se recupere. Vale dizer, a dupla finalidade da pena é retribuição e prevenção. Você vai pagar pelo que você fez, mas também você vai produzir alguma coisa para que não volte a delinquir. Esta ideia, infelizmente, na prática, ela não funciona assim. Isso é um ideal que se busca permanentemente, mas na prática resta efetivamente só a retribuição, só o castigo. E o castigo, sem esses outros componentes, produz em massa gente pior, né? Que é castigada e quer voltar para dar o troco. É a razão pela qual o sistema no mundo inteiro faliu. O sistema prisional faliu. Mas aí vem a notícia triste. Nós não temos outra coisa para colocar de maneira absoluta no seu lugar. A ideia das penas alternativas, que foi inclusive minha tese de mestrado na USP, foi exatamente
para substituir a cadeia, a privação da liberdade para alguns crimes, mas para alguns poucos crimes, porque a maioria dos crimes graves, você não pode ter uma pena alternativa como punição. Então, para tentar desestimular a prática desses crimes, você precisa ainda ter a cadeia. Esta concepção de cadeia sempre na mão do Estado, ela recebe um impacto nos Estados Unidos e na França da intervenção da iniciativa privada no negócio cadeia. A cadeia é um negócio? A cadeia pode ser um negócio, na medida em que o homem preso, ele necessita de um espaço para ficar, de roupa para vestir, de comida para consumir, de segurança na estrutura. É uma infraestrutura, é uma infra. Quase de um hotel. Exato. Mais a assistência médica, dentária, jurídica, então, psicológica, todo esse contexto passa a ser um hotel com todas essas, esses detalhes que a iniciativa privada pode contribuir. E aí surge a ideia da privatização de presídios, que nos Estados Unidos foi total e que na França vem como cogestão, onde o Estado cuida do homem preso e a iniciativa privada cuida de todos esses serviços. Evidente que no Brasil a privatização americana é impossível porque a nossa Constituição proíbe. Mas o modelo francês é possível e foi a minha dissertação de mestrado na USP, defendendo a possibilidade da implantação da terceirização do sistema prisional no Brasil. Algumas experiências foram feitas, o sucesso, proporcionalmente analisando, é positivo. Na França foi positivo? Não, na França, o modelo francês alcança 5% do sistema prisional francês. Ah, tá. É pequeno. No Brasil, nós tivemos algumas iniciativas, Guarapuava, no Paraná, tivemos no Nordeste, no Ceará, na Bahia, terceirizados. Funciona. Realmente funciona, mas é para uma parcela do sistema prisional. E tudo isto vem num momento em que nós não tínhamos as organizações criminosas tão organizadas. E estas organizações criminosas, elas disputam com o Estado, de modo a que, se o Estado cochilar, quem passa a comandar as unidades prisionais por dentro é a organização criminosa. O que eu estou falando é o que está acontecendo no Brasil. Quanto mais o Estado não consegue entrar ou se omite, mais a organização criminosa ali domina. Que é um poder paraestatal, né? Dentro e fora da cadeia. Claro. Se você for em algumas regiões de favela no Rio de Janeiro, é só o crime organizado que chega lá. O Estado não chega nem perto. Por quê? Porque à medida que o Estado foi omisso, o crime organizado se organizou a ponto de coordenar toda a estrutura da sociedade naquele local. Isso é muito complexo, é um desafio presente não só para o Brasil, mas para os países do mundo. A terceirização é uma forma de ajudar, as penas alternativas também é uma forma de ajudar, mas o que a gente precisa mesmo, para fechar a ideia, é evitar o crime. Depois que cometeu o crime, nós estamos aí com esse debate dos presídios para ver o que faz. Mas nós temos que investir mais e se empenhar mais para evitar a ocorrência do crime. E como fazer isso? Educação. Perfeito. Durso, só para encerrar, você me fez relembrar um episódio recente que eu vivi. Fui participar de um congresso esses dias, onde eu realmente palestrei, e lá se apresentou uma orquestra dos meninos de Heliópolis. E eu fiquei, de fato, encantado com aquilo. Pretendo, inclusive, entrevistar aqui os dirigentes do Instituto Bacarelli, que é quem realiza esse trabalho. E eu fiquei encantado porque o maestro, quando apresentou aqueles jovens, disse uma frase que me impactou. No Brasil, o CEP costuma definir o futuro das pessoas. E esse é a grande evidência do abismo social que a gente vive. Nós temos de trabalhar para levar a oportunidade. Não é? A igualdade é um bem inatingível, porque nem Deus agiu com igualdade quando deu os talentos para os seres humanos, mas a equidade é um bem que a gente tem que buscar, é dar a todos o mesmo nível de oportunidade. Então, Durso, eu fiquei encantado com as suas lições, tenho certeza que o público também ficou,
Repito, nosso público é de empreendedores, jovens que estão sonhando e você demonstra que sonhar vale a pena. Mas é sonhar, não só isso, e realizar, é buscar. E essa realização se dá com a educação. É uma condição sine qua non. A educação é que vai te permitir realizar os seus sonhos. Você me faz lembrar, eu sou um fã do John Lennon. O John Lennon tem uma canção que eu adoro, que se chama Imagine. E ali ele diz, eu sou um sonhador, mas eu não estou sozinho. É isso mesmo. Nós temos uma legião de sonhadores que conseguiram transformar o mundo e nós podemos, continuando a sonhar, nos transformar e transformar o mundo se quisermos. De modo que a estes jovens que estão nos assistindo, não importa onde, hein? Você sabe que eu... Tem mais meio minuto? Um minutinho. Um minutinho. Eu tinha um programa na Rede TV chamado DataVene. Nós suspendemos por causa da pandemia, não sei se voltamos, e ali eu entrevistava grandes figuras do mundo do direito, ministros, advogados ilustres, tal, para contar a sua vida. Todos começaram praticamente do nada. Todos tiveram um início muito difícil, ninguém teve berço de ouro, mas acreditaram no sonho. Lutaram, construíram e não desistiram e chegaram onde chegaram. Então, a receita é esta, não tem milagre. Estudem, trabalhem, sonhem e persigam seus sonhos, que dá certo. Pode não dar certo para aquele que, embora verbalize que quer, não dê o primeiro passo. Mas para aquele que persegue, não tem saída. É sucesso na certa. Uma alegria estar aqui, viu? Obrigado pela oportunidade e toda vez que você chamar, você sabe que eu sou um soldado seu e desta casa e da Bandeirantes. Eu tive programa na Bandeirantes no passado e sempre esses veículos são importantes para que a gente possa tocar os corações desses brasileiros que se encontram no território nacional, prontos para sonhar e construir o seu futuro. Muito bem. Muito obrigado, Dorso. Muito obrigado novamente. Você é inspirador. Além desse carisma extraordinário, obrigado. É verdade, você cativa, a sua palavra cativa, o seu carisma cativa, eu tenho certeza que todos adoraram. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E até o próximo programa Educar para Empreender.